1 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Desejando-vos, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povos, mas agora sois do povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Podemos provar a sua bondade ao acordar e ainda estamos na tua bondade. Pedimos que o Senhor derrame graça, misericórdia, ilumine o nosso coração nessa manhã, para que a tua palavra penetre, Senhor, em nós e fale aos nossos corações. Espírito Santo, confiamos em ti nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Ontem nós olhamos um pouco para o sentido do que a regeneração produz, né? Então a regeneração, ela, vamos dizer assim, ela é o passaporte para aquilo que a gente chama de entrada na vida cristã. Só que esse passaporte, à luz do versículo 22, Pedro diz que ele nos conduz à obediência à verdade, ao amor fraternal, ele toma o nosso coração, e essa própria regeneração mostra a necessidade que nós temos de aprender, que a nossa vida é breve, que não temos muito tempo nessa terra. Se Jesus não voltar na sua segunda vinda para arrebatar a igreja, eu acredito que todos nós iremos dormir no Senhor. Então Pedro nos convida a não deixarmos que os dias passem como que se não tivesse sentido a nossa vida. Que a gente não vivesse para Deus. O verdadeiro sentido da vida, irmãos, não é só ter uma casa boa, um bom carro, um bom emprego, uma família boa. O verdadeiro sentido da vida cristã é que a gente deva amar o Senhor acima de tudo. Que o nosso coração se volte para Ele. Pedro diz que a nossa vida humana é como a erva, no versículo 24 do capítulo 1. E toda a sua glória como a flor da erva, que em breve vai secar e vai cair. Estava vendo a avó do Isaac agora, tirando a flor seca. Né? Ali já morreu. Embora já muito verde. Mas uma hora, irmão, a idade vai avançando, 70, 80, 90 anos, e no mínimo que alguns vão chegar é 102, 103, alguns conseguiram a 121 anos, que parece que é pessoas mais velhas do mundo, mas naturalmente Pedro está dizendo que só tem uma coisa para nós vivermos nessa terra. No versículo 25 ele diz: é a palavra do Senhor que permanece para sempre. Você quer viver eternamente? Viva a palavra, se apoie na palavra, ande na palavra, respire a palavra, leia a palavra, habite com a palavra. Irmãos, não temos muito tempo para viver nessa terra. Eu acho que a que mais teria tempo seria a Emily. Mas nós sabemos que até a vida da Emily, tão novinha,
também é como um vento, é tudo vão. Como Eclesiastes diz, tudo é vaidade. Não tem nada novo debaixo do céu. A roupa que você está vestindo já vestiram. O carro que você compra agora, ele já existiu. Irmão, tudo que existe nessa terra, Pedro diz, vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por quê? E nós terminamos ontem dizendo que essa é a palavra que nos foi evangelizada. Aí Pedro entra num convite dizendo, então, deixe tudo de lado, despojar no capítulo 2, versículo 1 é isso, deixe de lado. E a gente tem que deixar de lado a maldade. Aquilo que toma o nosso coração e tenta nos tirar da presença de Deus, né? Aquele sentimento de que, né, a gente é certo e todo mundo é errado, e daqui a pouquinho é igual aquele menino que se apaixona pela menina e ela fala, ó, tem que matar os seus pais. Você quiser vir aqui me conhecer, seus pais precisam ser mortos e a minha família também precisa ser morta. E o menino matou a família toda. Já viram esse caso? Passou na televisão? Matou a mãe, matou o pai, matou o irmão e ela fez uma live da morte, irmão. É isso aqui que Pedro está dizendo. Que a gente não deve ter um coração maldoso, que quer mal para as pessoas, e vingança. E outra coisa, Pedro diz que não haja dolo. O que é dolo? Não haja mancha, irmão. Ser cristão, como o versículo anterior, que é o 25, aqui não tem. A Bíblia, no original, não tem capítulos e versículos. A Bíblia é um todo. Então, quando você pega aqui, não tem capítulo 1, com o versículo 25, não é um todo. Se você fosse ler, é um todo. Ora, a palavra do Senhor permanece eternamente, então se deixe levar, não pela maldade, é isso que Pedro está dizendo, não por coisas que manchem a sua integridade. O que é dolo? Olha para a camisa do Isaac, branquinha. Quando começa a sujar, a ver mancha, a camisa está com dolo. A camisa está suja. Ela está com sujeira. Então, irmãos, Pedro nos incita a abandonarmos todas as manchas do nosso caráter, da nossa personalidade. Mas quem faz isso é a palavra, irmão. Se você ler a palavra, como nós falamos todos os dias, se você viver a palavra na sua experiência diária, Pedro diz que não haverá maldade, não haverá mancha. Terceiro, hipocrisia. Essa palavra ela é mais pesada. Ela tem um sentido de usar máscaras. O significado dela era como aquele anfiteatro e as pessoas iam para o ensaio para exibir uma peça. Quando eles entravam para exibir aquela peça teatral, eles colocavam uma máscara. É daí que vem a palavra hipócrita. O que é hipócrita? É uma pessoa mascarada. Não seja mascarada, amém, irmão? Cristão que lê a palavra, vive o evangelho, conhece Jesus como seu Salvador, ele não tem duas faces. Ele é o que é, as pessoas sabem quem ele é. Às vezes ainda não galgou ainda uma experiência plena do evangelho, mas ele não esconde. Por isso que o apóstolo mais exposto dos evangelhos é Pedro, não se escondia. Vem andar sobre o mar, Pedro ia e naufragava. E vamos orar no Getsemane, Pedro ia e dormia. Jesus subiu para o Getsemane com uma espada, armado, e cortou a orelha de Malco. Ele se expunha. Todos vão me abandonar. Pedro falou, eu não vou. Eu vou contigo até o fim. Ele negou o Senhor 3 vezes. Então, irmão, não seja hipócrita, amém? Deixa o Espírito Santo trabalhar seu coração. Tirar a maldade, tirar o dolo, que são as manchas, e também as máscaras. O que tem, irmão? De irmãos mascarados, irmão. Você pensa que ele é aquilo e no final você descobre que ele não é aquela pessoa que você pensa que é. Como a gente precisa, irmãos, viver sem máscara para ajudar os mascarados, sabia disso? As pessoas precisam entender que o evangelho tira as nossas máscaras. Vou indicar para vocês um livro de Charles Swindoll chamado Vivendo Sem Máscara. Tem de religioso, hipócrita que vive mascarado. Compre esse livro, Vivendo. Esse livro deve ter uns 30 anos. Desmascara mesmo o nosso caráter, essa personalidade dúbia nossa.
E outra coisa, Pedro diz invejas. Olha, irmãos, o coração cristão não pode invejar. Eu queria a casa do Isaac. Eu queria uma família igual do Isaac. Eu queria ser neto do... Não, irmão. Se contenta com o que o Senhor te deu, amém? Com o bem que o Senhor te deu. A gente não pode desejar os bens dos outros, as coisas dos outros, né? E esse espírito de inveja permeia muitos corações hoje. Pessoas invejam por nada. E a inveja traz o homicídio. Se lembra de Caim e Abel? Abel foi lá, plantou, não se esforçou nada. Minto, Caim foi lá, plantou e se esforçou. Mas Abel não, irmãos. Abel pegou o sacrifício da terra, ali o cordeiro imolado com sangue derramado, devolveu para Deus. Caim ficou com inveja, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. Por quê, irmãos? É porque você não pode tentar fazer uma coisa que Deus não quer. Deus só aceita o que vem dele. O que Adão e Eva ensinou para os primeiros filhos? E quando eles caíram em pecado, Deus desceu e sacrificou o cordeiro. Derramou o sangue do cordeiro, pegou a pele do cordeiro e cobriu eles. E Abel entendeu que o princípio de adoração para Deus não é fazer uma coisa que tente agradar o coração de Deus. O princípio era o cordeiro, o sangue derramado para cobrir os pecados. Mas Caim, invejoso, irmãos, matou o seu irmão. E quantos irmãos têm matado os outros por inveja? Às vezes não mata fisicamente, mas mata psicologicamente. Mata pelo desprezo, mata pelo abandono, mata porque não quer saber dele, deixa ele para lá. Aí quando você vem, acolhe, começa a pastorear, cuidar das pessoas, as pessoas ficam, né, com desprezo, irmão, é normal, amém? Mas não nutre um sentimento de inveja, nem de maldade, nem de dolo, nem de hipocrisia, nem de inveja. E Pedro termina numa fração mais forte, ele diz, deixa a fofoca. Ah, irmão. Maledicência é falar da vida do outro. Às vezes não tem nada a ver, você não está ali, você não está envolvido com aquilo, e as pessoas nos envolvem em fofoca. O que o outro está fazendo, o que o outro disse, irmão, se não tem nada a ver com a gente, deixa para lá, amém? Não se envolve com fofoca, com intriga e com disse-me-disse. Nós somos filhos de Deus. Nós somos regenerados pela palavra, como Pedro diz aqui no capítulo 1, versículo 23, fostes nascidos de novo. Olha como ele diz, mediante a palavra de Deus que é viva e é permanente. Um regenerado não vive de fofoca, de disse-me-disse, intriga e confusão. Não, 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 irmãos. Cristão, ele quer a paz com todo mundo. Ele busca a paz com o vizinho, ele busca a paz com os parentes, ele busca a paz com os amigos. Você imagina se a gente vive de guerra com o seu Antônio, o filho e o pai. A gente nunca poderia chegar aqui, irmão. Vive de fofoca e de briga. Então, irmãos, que o nosso coração, como Pedro diz aqui, não seja um coração maldizente, amém? Fofoqueiro. Ah, vamos saber. Tem um programa de televisão que é uma desgraça. O cara ficou rico, Léo Dias ficou bilionário com fofoca, irmão. Ele montou uma empresa, é um prédio que fica em São Paulo, e ele briga com todo mundo, e a primeira fofoca, irmãos, vamos largar isso para lá, amém? Aí Pedro diz, quais as coisas boas? Olha o versículo 2. Desejem ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite da palavra. Irmãos, essa palavra é leite para nós. O que é o genuíno leite da palavra? Eu costumo usar o exemplo da mãe que, assim que tem um filho, ela acabou de ter o filho, a enfermeira pega a criança e leva imediatamente para o seio da mãe. Porque ali, no momento em que ela vai amamentar aquela criança, todo o DNA dos pais vai para ela. Sabia disso? Protege ela, dá anticorpos, é chamado colostro. É o primeiro leite que sai da mãe. Por isso que você ainda não tinha percebido. Teve o filho, tem que correr para o peito da mãe, para ser protegido, amém? Para ser guardado, para ser sustentado. E Pedro diz
que o verdadeiro colostro espiritual é o leite da palavra. Quer ser alimentado? Vai ler a Bíblia. Quer crescer espiritualmente? Vai ler a Bíblia. Quer saber a vontade de Deus? Vai ler a Bíblia. Pedro diz, mas tem que desejar. No versículo 1 ele diz, abandone. No versículo 2 ele diz, deseje. Amém, irmão? Você tem desejado Deus? Você tem desejado a palavra de Deus? Você tem acordado pela manhã, né, e devotado tempo à palavra de Deus? Pelo menos 5 minutos. 2, uns 1 hora, 2 horas de devoção. E Pedro diz assim, por que que tem que desejar o genuíno leite? Porque tem leite falso. Não sei quem aqui tem mais de 50 anos. Você se lembra do leite de saquinho, CCPL? Ainda tem, né? CCPL. Era mais puro, o leite de caixinha falso. Por isso você vai lá na prateleira, o leite fica lá 2 anos. Aí só muda, aí muda, não, agora tá, valeu de novo. Ele pode ficar lá 5 anos, sabia disso? Tem leite que volta para a fábrica e retorna com data nova. Então tem muita coisa em muitos ciclos cristãos que não é leite genuíno, que só promove maldade, dolo, hipocrisia, inveja, fofoca, mas nós não queremos isso, amém, irmão? Nós queremos o que é genuíno. O que é genuíno é Deus que enviou Jesus para morrer na cruz, para nos libertar dos nossos pecados. E Pedro diz, o que que isso causa se o genuíno leite nos é dado, a palavra de Deus nos é explicada. Nós entendemos a palavra não é com a razão, a mente, a lógica, mas essa palavra ela tem que descer para o seu coração. Aonde que o leite, o colostro faz efeito? É quando ele desce para o organismo da criança e começa a nutrir, e vai dando anticorpos, e vai dando crescimento, irmãos. Que a palavra desça para o seu coração nessa manhã, amém? Não fique tentando entender. Ontem achei muito interessante, né? Eu vou à Bíblia, irmãos, não é para entender. Eu não vou à Bíblia de manhã com dicionário bíblico, não. Nem com comentário de estudo bíblico, não. Vai à Bíblia sem entender, mas vai à Bíblia. Às vezes eu estou indo à palavra, eu estava lendo esse versículo, eu falei assim, Senhor, eu não estou entendendo nada de manhã. Eu li num celular, né? Mas não é o nosso entendimento, é a nossa lógica que Deus quer. Deus quer fazer o quê? Ele quer que através da palavra, com um pouco de entendimento que você tem, olha como Pedro vai dizer, ele diz assim, para que vos seja dado crescimento para a salvação. Qual é o propósito dessa palavra entrar na sua vida? É que você cresça. A palavra, irmãos, não é para te deixar minguado, te deixar pequenininho. O propósito da palavra de Deus é crescimento espiritual. Se você for à Bíblia todos os dias, uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo Testamento, irmão, vou te falar uma coisa claramente, você vai crescer para a salvação. A única forma de crescer para a salvação é indo à palavra, é lendo a palavra, não só lendo, estudando, mas também praticando a palavra. Você tem que pegar aquela palavra que você leu e transformar ela com vida na sua experiência. Como que é isso? Ao ir para o trabalho, é lá que você vai experimentar a palavra. É no casamento que você vai experimentar a palavra. É dirigindo na rua, quando alguém fechar seu carro, que a palavra vai te experimentar. É quando você entra num ambiente hostil, que a palavra vai ali evidenciar a sua experiência com ela. Porque Pedro diz assim, é para que você tenha crescimento, mas não é só crescimento, irmão. Qual é o problema hoje? Que as pessoas acham que a palavra só deve fazê-las crescer. Eu estou lendo a Bíblia. Não é só crescer. Olha o versículo 3. Nós até cantamos um hino dentro desse versículo 3. Pedro diz assim, se é que você tem experimentado a bondade do Senhor. Amém? Junta, crescimento é para experiência. Tipo, daqui a pouco nós vamos lanchar junto. Quando você processa o alimento entra em você, é uma gama de informações que a sua mente começa a liberar. É chocolate,
é café com leite, é broinha, é pão, mas como a sua fome é saciada? É quando você experimenta o alimento. Por isso que em João 6, Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmão, a gente precisa se alimentar de Cristo, comer do pão vivo que é Jesus Cristo, se alimentar da sua pessoa. Pedro diz, é para que a gente tenha experiência que o Senhor é bom. E Ele é bom o tempo todo, até quando as coisas não são boas na nossa vida. Quando Deus é bom, é quando a gente tem um diagnóstico que o nosso filho é autista. E não é como todas as outras crianças. Aí você entende, mas como assim? Eu vi uma matéria de um pastor que ele gravou a saída dos alunos, né? E todos os filhos vinham para o pai, né? E abraçavam, oi pai, vem me pegar. O filho dele, quando saiu, ele passou pelo pai e não falou com o pai, é o meu filho. Eu falei, igualzinho a mim. Mas o que é isso, irmão? Com todas as dificuldades que o Senhor nos deu na casa, com os filhos, a gente tem que entender que o Senhor é bom. E Romanos 8:28, Paulo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, irmão. O que coopera para o bem? As perdas, as derrotas, os sofrimentos, os fracassos. Eu vou mais longe, as enfermidades às vezes te aproximam mais de Deus. As doenças e as dores. E quando o irmão apronta com a gente, irmão maltrata a gente, irmão. É isso que Pedro está dizendo. Na linguagem paulina tudo coopera, mas o que coopera? Tudo. Tudo coopera. O que coopera? Tudo. O irmão me perguntou, irmão Fábio, o que coopera para o nosso bem? Eu falei, o sofrimento. Todos os sofrimentos são ganhos, irmãos, para a gente. Então, abrace. John Piper diz que quando ele teve câncer, os irmãos falaram, vamos orar para a sua cura. Ele falou, vamos orar. Aí orou para a cura e não veio a cura. Os irmãos, vamos continuar orando. Aí Piper deu umas mensagens intitulada, chamada Abrace o seu câncer. E ele passou a dizer que o câncer ajudava ele a se aproximar de Deus. Não é loucura, irmão? É loucura. Como que irmão, porque os momentos mais difíceis de Jó foi que Jó se aproximou mais do Senhor, irmão. Quanto mais dificuldade Jó teve, o caquinho de telha que raspava a ferida, a acusação de Bildade, Zofá e Eliú, a mulher amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó faz uma confissão que se enquadra dentro desse versículo 3 de 1 Pedro 2. Jó diz assim, acaso nós só receberíamos, olha isso aqui, o bem de Deus e não o mal? Entenderam? Jó confessa, Deus é soberano na minha vida. E o que eu estou passando é porque Ele tem permitido, irmão. Tem na vida cristã uma coisa chamada vontade permissiva de Deus. Meu filho é autista, Deus que permitiu. Deus cura, mas Ele não quis curar até hoje. Então o que a gente tem que fazer? Abraçar o sofrimento, amar o sofrimento, estar ali do lado do Senhor, irmão. A gente tem que estar do lado do Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Paulo não termina aí não, ele diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou, irmão, para coisa muito maior do que essas coisas aqui, dessa casa, dessa moto, desse carro, irmão, você não sabe o que te aguarda no futuro. Deus está te preparando para um novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém, para a nova cidade, para um reino futuro, irmão. E a gente está agarrado aqui, preso aqui, nas coisas terrenas, nas nossas dificuldades, nossos problemas. Não, irmão. Alça voo nessa manhã, amém? Avança, irmãos, continua. E Pedro nos convida, já que estamos crescendo, tendo experiência com o Senhor, Pedro diz agora se achegue para Ele, para Cristo,
Ele chama Cristo da pedra viva. Aleluia! Aqui Pedro vai expor: o crescimento não está no que você faz, ou no que você acha, no que você pensa, o quanto você estuda. O crescimento espiritual está na pedra viva. Quanto mais você ir para a pedra viva, viver na pedra viva, se relacionar com a pedra viva, Pedro diz, ela sim é rejeitada por homens. Homens que não conhecem Jesus Cristo. Não entende a nossa vida. O nosso marido morreu e a gente continua. Que as coisas não são tão boas na nossa vida, mas a gente prossegue. Pedro diz assim, sim, rejeitada pelos homens, mas quem é Jesus? Pedro diz, ele é a pedra eleita e preciosa. Pedro está apontando que o nosso crescimento, a nossa experiência cristã, está baseada na pessoa de Jesus Cristo. Não é no que a gente pensa, não é no que a gente acha. Ele continua no versículo 5. Também vocês mesmos, olha, a pedra que é viva, na regeneração te faz viva, te faz crescer, te dá experiência. E Pedro diz, agora vocês são pedrinhas. Você está na grande pedra, que é Cristo. E agora você, como pedrinhas pequenas, Pedro diz, sois edificado. Ah, irmão, por isso que Deus está juntando pessoas de todo lado, vai juntando pedra com pedra, e pedra esbarra na pedra, e pedra quebra a pedra, e pedra briga com a pedra. E Pedro diz, por que pedra com pedra? Porque Deus está fazendo conosco uma coisa que ele chama de casa espiritual. Aleluia, a igreja. A igreja é uma casa espiritual, constituída de regenerados no processo de santificação que Pedro chama de casa. Você sabia que você é a casa de Deus? Você é o templo do Espírito Santo? Você é a morada do Altíssimo? E Pedro vai mais longe, ele diz assim, para ser de sacerdócios santos. Olha, irmãos, aqui não tem ninguém com, maior do que o outro. Todos nós podemos nos aproximar de Deus a hora que quisermos. Você quer entrar na presença de Deus? Entra! Não temos mediadores, amém, irmão? Somos sacerdócios reais. Somos, todo mundo é sacerdote. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, Êxodo 19:6 mostra por que Deus tirou os filhos de Israel. Moisés, declara que eu tirei vocês do Egito com asas de águia, para que vocês sejam uma nação de sacerdotes. Na Reforma Protestante, o verdadeiro grito de Martinho Lutero. Lutero não queria só reformar a igreja com as 95 teses no castelo de Wittenberg. Lutero queria que todos os cristãos alemães em toda parte fossem pessoas que vivessem, morassem na presença de Deus, sem precisar que alguém ficasse interferindo, o Papa no lugar de Cristo, o arcebispo no lugar de Cristo, o bispo no lugar de Cristo, os parocos, os padres, não. Lutero falou, todos nós somos sacerdotes. Você pode ir em qualquer lugar que você tiver, conduzir pessoas a Cristo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Crescimento, experiência é para que o seu sacerdócio seja ousado, irmãos. Hebreus 4:12, Paulo diz assim, acheguemo-nos, pois confiadamente junto ao trono da graça, irmão. Não espera Fábio chegar, amém? Entra! Não espera o pastor chegar, entra, irmão! Viva para ele, seja dele! Hoje fica com aquele negócio de tentar ficar esperando, não, irmão. Pedro vai mais longe e ele diz assim, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quem é o nosso mediador? É Cristo. Através de Cristo você pode levar seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, irmão. Qualquer pessoa que se aproximar de você, não precisa levar ele para o pastor, amém? Você tem que levar ele para o pastor com P maiúsculo. Aquele que está entronizado em glória. E que você pode particularmente conduzir as pessoas a Jesus Cristo.
Isso é chamado teologicamente de sacerdócio universal de todos os crentes. Imagina, nesse condomínio, se todos os crentes levassem seus vizinhos a Jesus, ia ter um avivamento nesse condomínio. Os alcoólatras iam largar a cachaça, fumador de maconha ia largar a maconha, prostituta ia largar a prostituição. Só que hoje, infelizmente, tem muitos medianeiros entre nós. Mas que o Senhor nos guarde. Pedro continua, pois isso está na Escritura, né? Lindamente. Ele diz, isso aí que eu estou falando, eu não estou inventando, isso está no Antigo Testamento, esse que põe em Sião. Sião aqui é uma figura da igreja. A Sião do Antigo Testamento, Monte Sião, é uma figura da igreja de Jesus. Uma pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus, irmão. Eleita e preciosa, a quem nele crê não é envergonhado, irmão. Você levar as pessoas para Jesus como sacerdote do Senhor, irmão, não leva para nada além de Cristo, amém? Quando Lutero foi chamado na Dieta de Worms para renunciar às 95 teses que ele havia escrito, Tietzel falou para ele, Lutero, se nós tirarmos as indulgências, o que a gente vai dar para o povo? Jesus. E se a gente tirar o papado, se a gente não tiver que vir mais a Roma, o que a gente vai dar para esse povo? Jesus. Lutero, se não tiver nada para dar para o povo, nós vamos dar Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Tietzel falou, heresia. Como pode ser heresia, irmãos? Aqui Pedro está dizendo que a pessoa de Cristo em Sião, que é uma figura da igreja, uma tipologia da igreja, tem a pedra angular. É a pedra que sustenta a casa. O que sustenta a igreja é Jesus, irmão, não é Fábio, não é fulano, não é cicrano, é Jesus que Pedro diz que é eleito, que é precioso, e se crer nele, não passa vergonha. E Pedro continua, para que vós outros que credes é a preciosidade, mas para quem não crê, ele diz, é uma pedra que os faz tropeçar. Não creu, começa a tropeçar em Cristo. E tropeça e cai. E fica confuso. E faz uma festa. E daqui a pouco vem o desgosto. Porque ainda não creu, irmão. Tem gente fazendo festa porque não creu ainda. Jesus virou uma pedra de tropeço para ele. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe que caminho seguir. Mas Pedro nos convida, aqui no versículo de número 9. Ele diz, vós, porém, a igreja, a Sião, que está no eleito, na pedra preciosa, ele diz, vocês são uma nação de eleitos, escolhidos por Deus, segundo o sacerdócio real. Todos nós podemos conduzir homens a Deus e pessoalmente entrar na presença de Deus. Somos uma nação de santos, amém, irmão? Somos santos. Isso que a gente não quer maldade, do versículo 1, dolo, ser mascarado, hipócrita, invejoso e fofoqueiro, porque Pedro diz que somos uma nação separada para Deus, irmão. A igreja não é um organismo qualquer, não. A igreja é uma nação de santos. Por isso que Israel está no lugar errado hoje como nação. Sabe qual é o propósito de Israel? Não é jogar bomba no Irã, não, irmão. Deus, quando tira Israel entre os povos, ele diz, você é um menorzinho, você é o vermezinho de Jacó. Sabe qual era o propósito de Deus para esse povo que você vê lá, que cabe dentro disso aqui? É o maior poder militar da história, até hoje. A América falou, nós vamos tirar o apoio. Pode tirar. Eu não preciso dos Estados Unidos, não, irmão. Eles são chamados para dar a glória de Deus para as nações e ensinar as nações a ler a Bíblia. Sabia disso? O propósito de Deus para Israel como nação é esse? Para que as nações conheçam Deus. Quando Israel não ensina a palavra, ela deixa de ser nação santa. Deus nos chama, amém, irmão? Deus nos atrai, nos regenera, nos santifica e nos coloca no lugar de Israel. Para quê? Para a gente orar por Israel, irmão. A gente tem que orar por Israel. O Senhor restaura essa nação.
Traz de volta Israel para o lugar dela. E aqui Pedro, ele diz, porém, você é um povo exclusivo de Deus. Oh, que lindo, irmão, a igreja. Aqui, Pedro usa palavras para definir a igreja. O que é a igreja? Ela é eleita, ela é um sacerdócio real, ela é uma nação santa, ela é exclusiva de Deus. Para quê? Para que você só é de Deus? Para quê, gente? Pedro diz assim, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou, ó, das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 e terminamos orando. Vocês, que antes não eram povos. Sabia que a gente não era povo de Deus? Se lembra naquele tempo que você não reunia como igreja, não amava a Deus, não conhecia Jesus Cristo, não sabia da obra do Espírito Santo na sua vida? E de repente você, como uma pessoa descrente, Deus te regenera, Deus te dá o Espírito Santo, Deus te convence de que você era pecador, que você era injusto, que o juízo de Deus ia cair sobre você. E Deus aponta e te mostra Jesus Cristo. E a partir dessa revelação da pessoa de Cristo, Pedro diz, agora, a igreja é isso aqui, agora você é povo de Deus. Amém, irmão? Acorda, gente. Somos povos de Deus. O que é a igreja? É o povo de Deus. Tem um povo nessa terra que os vizinhos não conhecem. É outro povo. Com outras leis, com outras regras, com outra direção, com outro Deus, com outros hábitos, com os outros costumes, com uma outra vida. Ninguém sabe quem nós somos realmente. Mas agora eu estou explicando, você é povo de Deus. Assuma a sua posição em Cabo Frio. Você não é um grupinho, irmão, escondido numa casa. Nós somos o povo de Deus. Netanyahu foi para o Muro das Lamentações, começou a bater a cabeça, pegou a Bíblia e falou, nós vamos destruir, porque eles sabem que eles, como nação, são o quê? Povo de Deus. E é ou não é? O Trump ligou. Pode ajudar a acabar com o Irã? Pode. Acabou a guerra. 30 jatos jogando míssil que penetra a terra. Bum! Israel, queira você ou não, ele ainda é o povo de Deus. Aleluia. E nós somos quem? Também. Somos de fato, genuinamente, realmente a igreja que Pedro diz, povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que te chamou pela manhã hoje. Você estava lá, você sabe onde você estava? Quem sabe onde estava agora? Pela manhã. Ninguém lembra. Você se lembra? O mínimo que você tem é quem sonha, sonha. Eu não sonho. Mas Isaac falou que eu sonho, mas eu não... que todo mundo sonha, né, Isaac? Mas você tem mínima lembrança de onde você estava essa madrugada. Aí, de repente, seu ser se recompõe, sua alma ativa se desperta. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 23, Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que você não morreu hoje? Depois de brigar ontem, discutir. Sabe por que você não acordou morto hoje? E eu também não? Por causa da misericórdia. Olha como Pedro termina, ele diz assim, você não era povo, mas agora alcançaram misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas elas se renovam a cada manhã. Ela foi lá e falou, acorda, levanta suas filhas. Acorda, seu Antônio. Os irmãos estão chegando. Irmão, tudo é misericórdia, amém? Estamos aqui, a misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor.
Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, nessa manhã. Tua misericórdia que nos cobre de todos os pecados. Tudo aquilo que cometemos nessa manhã, tem misericórdia de nós. Nos purifica com o sangue do teu Filho. Nos lava com o sangue precioso de Jesus Cristo. Também queremos te louvar, Senhor, por tamanha verdade do Evangelho. O Senhor é quem começou essa obra de salvação. O Senhor também vai terminar. Por isso, nos dá crescimento para a salvação. Anima o nosso coração a ir à palavra, Senhor, a orar ao Senhor, a congregar com a igreja, a discipular os irmãos. Senhor, obrigado pelo lar do avô do Isaac. Obrigado pelo seu Antônio, a sua esposa, pelo Isaac, pelo Antônio filho que está embarcado no México, pela sua esposa, pela sua família. Senhor, visita essa casa que tantas vezes nesses 5 anos nos recebeu para cultuarmos o Senhor juntos. Obrigado pelo cuidado dos seus avós com Isaac, Senhor. De vermos beleza nessa casa, de vermos as mãos do Senhor nesse lugar. Senhor, continue nos abençoando ainda em comunhão, na festa ágape do amor com os irmãos. Fica conosco, Espírito Santo. Que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.